Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa sexta-feira, 3 de março. Agora na Espanha, 21 horas e 57 minutos. No Brasil, 17h57 da tarde. Eu estou no gráfico de 4 horas ancorado pela banda de VWAP semanal. Vocês vejam que a nossa cunha triangular, que estava desenhando uma figura triangular simétrica, explodiu para baixo. Isso aqui era um silêncio que precedia um esporro, mas agora que a gente explodiu para baixo, viemos estressar aqui a lower da banda de VWAP da semana passada. Chegamos a ficar bem abaixo da última lower, mas agora a gente está desenhando uma série de engolfamentos sucessivos. Isso aqui está se desdobrando numa nova cunha triangular. Se a gente colocar no intraday, agora eu estou no gráfico, eu estava no 4 horas aqui. Aqui, cada candle representa 4 horas, ancorado na banda de VWAP semanal. Agora eu vou pular para os 5 minutos. Aqui, cada candle representa 5 minutos. Vocês vejam que nos 5 minutos a gente está desenhando uma régua perfeita. Vou até botar um retângulo aqui para vocês verem. Olha o que está se desdobrando aqui, ó. Gente, quando a BTC promove esse tipo de reguinha, isso é um mega silêncio que precede um esporro. Só que como a gente já estressou sobremaneira as lowers e a semana tá só... Agora já é sexta-feira, né? A gente ainda tem um padrão aqui de retorno em direção à própria VWAP semanal. Então, isso aqui num efeito elástico, o final de semana está só começando, num efeito elástico é bem provável que a gente retorne para o patamar da VWAP semanal. Tem que ter muito cuidado com com a abertura de posições shortadas, porque isso aqui pode catapultar rapidamente para 23.350 num verdadeiro efeito elástico. Eu estava olhando na CoinGlass a quantidade de shortados. Deixa eu dar o refresh aqui. Deixa eu ver, long short, ó, long short posições. Tem muita gente aumentando a posição short. Isso aqui é como se fosse uma rede esperando as sardinhas entrarem para arrebatar esse monte de shortado. No gráfico diário, agora eu vou pular para o gráfico diário, ancorado só na média móvel de 200 períodos, vocês vejam que a gente está desenhando aqui o que parece ser uma ampla onda 2. Depois desse pump, a BTC parece que está perdendo amplitude movimentacional e desenhando o que seria uma onda 2. Então isso aqui seria uma onda 1, uma onda 2, que pode se desdobrar numa onda 3 para buscar 30 mil dólares. Agora, no diário ancorado na nuvem de Shimoku e no canal de Keltner, isso aqui também pode ser uma bandeira de alta. O mastro sucedido por uma bandeira, que nada mais é que uma canaleta virtual de baixa que encontra o seu ponto de inflexão no meio mastro e aí starta a pernada subsequente, que seria a nossa onda 3 para levar para 30 mil. Aqui vai corrigir de volta para 27, 26 e pouco, e aí explode na onda 5 lá próximo de 40 mil. São essas as possibilidades. Os compradores estão no total controle da BTC. A nuvem está ostentando uma belíssima espessura esverdeada na projeção. Na seara fática, o impacto decorrente dessas investidas do Departamento de Justiça norte-americano e da SEC contra a Silvergate foi justamente esse na cotação da BTC e do mundo cripto. Existe um temor de que essa investigação do Departamento de Justiça norte-americano, principalmente contra a Silvergate, que é considerado um banco crypto-friendly, por assim dizer, pode se espraiar para outras instituições bancárias que tiveram muita relação com gigantes que quebraram, como por exemplo a FTX, que é o caso da Silvergate, que era tido em Wall Street como um banco cripto, por assim dizer. E a Magazine Luiza, em parceria com o mercado Bitcoin, agora vão permitir a compra de BTC. É o novo normal. E o valor de mercado da BUSD, né, da stablecoin nativa da Binance, perdeu 10 bilhões de dólares. Agora, tudo isso houve um mega resgate, né? É uma stablecoin emitida pela Paxos em parceria com a Binance. Agora, essas investidas dos reguladores norte-americanos
contra a Paxos e contra a Binance, reprimindo a BUSD, dizendo que seria um security, está promovendo saques em massa contra essa stablecoin, mas enfim, não tem nenhum rumor de insolvência, é só mesmo pânico dos holders de BUSD. Na seara geopolítica e finanças internacionais, o Putin ordena novas regras para empresas de defesa em caso de lei marcial. O presidente Vladimir Putin russo assinou um decreto nesta sexta-feira estabelecendo novas regras para reforçar o controle das empresas que não cumprirem os contratos com as Forças Armadas russas em caso de lei marcial a ser imposta, inclusive permitindo o controle de empresas privadas pelo governo russo. O Putin também acusou nessa sexta-feira a Ucrânia de um ataque terrorista contra a Rússia. O Putin alega que um grupo de ucranianos armados cruzou a região de Biransk, na Rússia, e teria promovido ataques terroristas. Guerra é guerra, vamos ver como isso se desdobra. E os Estados Unidos vão fornecer mais 400 milhões de dólares na próxima semana em favor da Ucrânia em munições e suprimentos de foguetes. Gente, a guerra não para de escalar, pode facilmente entrar num patamar nuclear. Os gastos militares, não só na zona do euro, mas principalmente nos Estados Unidos da América e na China e na Índia e na Arábia Saudita, dispararam. O mundo está vivendo uma verdadeira corrida maluca militar. Isso é muito bom para a BTC. Com certeza vem uma mega rodada de impressão de dinheiro. A BTC aqui no diário pode estar desenhando uma bandeira de alta, pode, mas também pode eventualmente estar desenhando só uma onda 2 triangularizada. Isso tudo com certeza vai explodir em direção a 30 mil dólares, que é o target dessa nossa onda 3. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã. Fiquem com Deus.